Mensagem de Deus para os nossos corações. Hoje se encontra no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 3 diz assim: Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servos, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Palavra poderosa é a palavra de Deus. Palavra fiel e verdadeira é esta palavra de Deus. E aqui a palavra de Deus está sendo neste momento ministrada para aquele povo ali de Gálatas, né? Aquele povo de Gálatas que viviam ali na lei, administrando a lei, né? O título diz assim: o Evangelho, ele isenta-nos da lei. Volto a repetir: o Evangelho, as boas novas nos isenta-nos da lei, coisa que muitos não querem aceitar. Esta é a pura realidade. Coisa que muitos, eu digo muitos porque são realmente muitos, que não aceitam, que não querem compreender que nós vivemos na graça. Que o Evangelho, as boas novas, nos isenta da lei, de tudo que é da lei, tudo que é da lei. E por que eu estou dizendo assim? Porque muitos estão querendo obrigar, ou melhor, estão obrigando a muitos de nós, eu digo muitos de nós, porque é nos tempos de hoje, né, que eles estão fazendo isso, obrigando a muitos a viverem na lei. Sendo que, eu volto a repetir, a palavra que está nos dizendo desta maneira é o Senhor Jesus, que usa o apóstolo Paulo para dizer. E ele está dizendo que o Evangelho, as boas novas, nós vivemos nas boas novas, na nova aliança, nós vivemos na graça, nós somos salvos pela graça. É assim que nós aprendemos. Nós somos salvos pela graça, e não pela lei nem por obras. E aqui a palavra de Deus está dizendo: o Evangelho isenta-nos da lei. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Existe aquelas pessoas que estão ali vivendo naquela lei, né? Mas depois que ele tem o conhecimento, o esclarecimento da verdade, assim também nós, quando éramos meninos,
sem entender as coisas, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Ele está dizendo que até ele, o apóstolo Paulo, estava também vivendo ali na lei, cumprindo a lei. Mas depois que o Senhor Jesus passou a viver nele, que ele se converteu, ele passou a ser uma nova criatura, vivendo o Evangelho, que é as boas novas. Ele está dizendo que teve o conhecimento da graça, né? E ele está dizendo para os Gálatas, né? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Sob a lei. Jesus cumpriu a lei enquanto estava vivo. Mas depois, a partir da morte do Senhor Jesus, passamos a viver na graça. Nós somos nascidos da graça. Nós. A verdade é essa. Nós vivemos a graça. Somos salvos pela graça. Vivemos o Evangelho, as boas novas, nos isenta da lei. A lei. A lei não é mais para nós. Não. É o que a palavra está dizendo. Exatamente desta maneira. O Senhor Jesus, eu volto a repetir, o apóstolo Paulo, ele diz: quem vive em mim, usando a minha boca para ministrar, quem vive em mim é Jesus. Não sou eu que falo. O apóstolo Paulo está dizendo exatamente desta maneira. Não sou eu que estou ministrando, mas o Senhor Jesus me usando para ministrar. É isso que ele está falando. Coisa que muitos não querem entender, mas querem viver na lei. Querem obrigar alguém a viver na lei, a cumprir a lei. E não cumprir a lei por completo. Ainda cumprir pela metade. Esta é a pura realidade. A lei, volto a repetir porque é preciso, o Evangelho, as boas novas de salvação, a graça, nos isenta desta lei. É a palavra de Deus. Não é tão difícil compreender, gente. O Evangelho nos isenta da lei. Aí, nós temos aqui, como eu li anteriormente, volto a ler, para remir os que estavam debaixo da lei, ou seja, para resgatar todos que estavam ali, vivendo na lei, cumprindo a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Recebemos a adoção de filhos a partir do momento que estamos vivendo na graça. Favor não merecido. É a graça. Volto a repetir. Pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça. Infelizmente, existem muitos que estão ministrando ao contrário, dizendo que é preciso contribuir financeiramente para receber salvação. Meu amado ouvinte da palavra de Deus, não estou aqui para trazer contenda, desentendimento, não, de maneira nenhuma, mas estou aqui para ministrar esta palavra que é fiel e verdadeira. Esta palavra é fiel e verdadeira, e esta palavra nos afirma em dizer que o Evangelho nos isenta da lei. Esta palavra fiel e verdadeira nos afirma em dizer que a salvação é pela graça. É um dom, é um favor não merecido e é um dom
de Deus para cada um de nós. Esta é a palavra fiel e verdadeira. Queira o homem aceitar, querer receber no seu coração ou não. Querer entender ou não. Mas esta é a palavra fiel e verdadeira. O Evangelho, as boas novas de salvação. Esta palavra do Senhor Jesus nos isenta da lei e vivemos na graça. Somos nascidos da graça. Não vivemos a lei passou, a lei ela foi, ela não é mais. Vivemos na graça, somos salvos pela graça. Salvação é pela graça. É assim que nos afirma a palavra de Deus. Pela graça sois salvos. Esta é a mensagem que eu trago para o seu coração e o meu, que você possa estar sendo alimentado desta palavra que é fiel e verdadeira, em nome do Senhor Jesus. Amém?